Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje trago-vos um novo episódio da série Unsolved. Estamos então aqui de volta com um novo episódio de Unsolved, malta, e no vídeo de hoje trago-vos um caso que já me pediram imenso para falar aqui no canal, em especial os meus subscritores brasileiros, que eu sei que tenho alguns, e vocês já me pediram muito para trazer este caso, que é o caso da Araceli Sanchez. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande gosto se gostam da série Unsolved, e aproveito também para vos dizer que para a semana vão começar os vídeos de regresso às aulas, que vocês também me têm pedido muito. Portanto, ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos e sigam-me também pelo Instagram para se manterem sempre a par das novidades aqui do canal. A Araceli Sanchez nasceu no dia 2 de julho de 1964. A Araceli era uma menina que tinha 8 anos e era filha de um senhor que se chamava Gabriel Crespo, que era um eletricista espanhol, e a sua mãe chamava-se Lola Sanchez, que era boliviana. E a Araceli tinha também ainda um irmão mais velho que se chamava Carlos. A Araceli e a sua família viviam na cidade de Cubatão. No entanto, a Araceli, quando era bebê, sofria de bronquite e Cubatão era uma cidade muito poluída, e então a família decidiu mudar-se para outro sítio e foram então viver para o estado de Espírito Santo. Tudo começou então no dia 18 de maio de 1973, que aparentava ser um dia bastante normal para a família Sanchez. Era dia de semana e, portanto, a Araceli foi então para a escola, e a sua escola era a Escola São Pedro. Nesse dia a Araceli saía um bocadinho mais tarde da escola, e então o que acontecia era que o autocarro passava sempre um bocadinho mais cedo, e então a mãe da Araceli, a Lola, disse à Araceli para sair mais cedo da escola para que ela conseguisse apanhar o autocarro, e foi exatamente isso que a Araceli fez. No entanto, a Araceli não apareceu em casa, e normalmente àquela hora ela já deveria estar em casa por causa do autocarro, e foi aqui que os pais da Araceli começaram a ficar muito alarmados e automaticamente pensaram que a sua filha tinha desaparecido e foram então à polícia. No entanto, a polícia disse aos pais da Araceli que eles não podiam fazer absolutamente nada até segunda-feira, e então os pais da Araceli, como estavam realmente muito preocupados, eles começaram a procurá-la sozinhos. E então eles começaram a andar pela cidade e eles estavam mesmo a acreditar que tinha sido um desaparecimento, que a sua filha tinha sido raptada, e então eles começaram a espalhar fotos da Araceli, não apenas pela rua, mas também nos jornais locais, e só na segunda-feira é que a polícia conseguiu então começar com as buscas, e muito rapidamente este caso ganhou muita atenção por parte das pessoas. Assim que começaram as buscas na segunda-feira, não houve qualquer sinal da Araceli, infelizmente. No entanto, no decorrer da investigação, a polícia conseguiu descobrir algumas coisas, e soube-se que a Araceli, quando saiu da escola, foi vista por um adolescente num bar entre um cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal, em Vitória, que ficava muito perto da escola onde a Araceli estudava. E então, basicamente, esta testemunha, portanto, este adolescente, disse à polícia que viu a Araceli e que ela não tinha entrado no autocarro, mas sim que estava então à frente desse bar a brincar com um gato. Foi então no dia 24 de maio, portanto 6 dias após o desaparecimento da Araceli, que foi encontrado o corpo de uma criança numa mata atrás do Hospital Pediátrico de Vitória. Quando o corpo desta criança foi encontrado, as pessoas ficaram completamente chocadas, porque para além do corpo já estar num estado de composição muito avançado, o corpo estava também completamente desfigurado. Na altura não se tinha totalmente a certeza se o corpo era da Araceli ou não. No entanto, chamaram então o seu pai, o Gabriel, e o pai da Araceli reconheceu o corpo como sendo o corpo da sua filha devido a uma marca que a Araceli tinha na sua perna. No entanto, no dia seguinte ele mudou de ideias e disse que não era a filha dele. Como devem estar a imaginar, foi feita uma autópsia e passado alguns meses foi realmente comprovado que aquele corpo era o corpo da Araceli Sanchez. Após terem sido feitos imensos exames durante a autópsia, foi realmente possível concluir que se tratava de um caso de homicídio, e conseguiu-se também concluir que a Araceli tinha sido submetida a sedativos muito fortes, já para não falar também que encontraram hematomas no seu corpo, e não só externamente como também internamente. Aquilo que começou como uma investigação de desaparecimento passou então a ser uma investigação de homicídio, e sem dúvida alguma que este caso deu muito que falar no Brasil, e eu digo isto porque realmente através da minha pesquisa consegui perceber isso, que foi um caso que teve um
grande impacto no Brasil, e durante a investigação, depoimentos, provas, começou a haver uma grande mistura entre fatos e boatos, e portanto não se sabe ao certo o que é que possa ter acontecido relativamente a todo este caso. No entanto, apesar de haver muito mistério à volta deste caso e de não haverem assim tantas provas, a polícia conseguiu chegar à conclusão de que existiam 3 suspeitos do homicídio de Araceli. Os 3 suspeitos foram então Dante de Barros Michelini, que é mais conhecido como o Dantinho, Dante de Brito Michelini, que é o pai do Dantinho e ao longo deste vídeo eu vou chamar Dante, ok? E por fim, o terceiro e último suspeito era então um homem chamado Paulo Constantino Elal. Como eu disse então anteriormente, eu quando falar sobre os suspeitos vou dizer Dantinho, Dante, que é o pai do Dantinho, e por fim Paulo, ok? Que é para não nos confundirmos, que é porque eu sei que Dante e Dantinho é um bocado confuso, portanto vou dizer assim, ok? E então a família Michelini era uma família que tinha muito dinheiro e o Dante, portanto o pai do Dantinho, tinha uma participação direta no crescimento económico da cidade porque era pioneiro na exportação de café, que é um comércio muito importante e simbólico do estado do Espírito Santo. Só para terem uma noção da influência que esta família tinha, tanto a nível económico como a nível social, existia uma avenida de Vitória que era conhecida como a Avenida de Beira-Mar, que foi batizada em nome de Dante. Falando então do último suspeito, que era o Paulo Elal, a sua família também tinha muita influência no Espírito Santo, sendo que a família Elal era das maiores comerciantes da cidade, que tinham também muitos investimentos no ramo de hotelaria e de imobiliário. E então vocês devem estar a perguntar, ok, mas onde é que apareceram estes suspeitos? E então estes suspeitos apareceram através da tese, da teoria da acusação, e basicamente o que a teoria da acusação diz é que a Araceli tinha sido então raptada por este homem Paulo à frente desse bar onde a Araceli costumava então de apanhar o autocarro. Quando o Paulo então apanhou a Araceli foi levada até ao bar franciscano na praia de Camburi, que era propriedade de Dante Michelini. E foi então nesse local que supostamente a Araceli foi mantida presa, foi agredida, torturada, drogada e por fim também vítima de abuso sexual por parte do Dantinho e do Paulo. A acusação acredita que a Araceli foi torturada durante 72 horas pelo Dantinho e pelo Paulo, e mais tarde, como eu vos disse, na autópsia foi realmente comprovado de que a Araceli estava com muitos sedativos no seu organismo, portanto ela foi sem dúvida alguma drogada, e basicamente a teoria da acusação diz que a Araceli não aguentou todas aquelas drogas e que entrou em coma, e que o Dantinho e o Paulo tentaram levá-la até ao hospital pediátrico, mas que já era tarde demais e que a Araceli não conseguiu sobreviver, não conseguiu resistir. E então basicamente esta é a teoria, e que depois nessa altura eles se desfizeram então do corpo, que por um lado faz sentido porque o corpo da Araceli, como já tinha dito anteriormente, foi encontrado atrás do hospital pediátrico, portanto numa mata mesmo próxima do hospital. Existem também algumas especulações de que o Dantinho e o Paulo tivessem colocado o corpo da Araceli num congelador até decidirem o que é que iam fazer com o corpo, no entanto isto não está todo provado. Passado então alguns anos, portanto em 1980, este caso foi a julgamento e foram então julgados os 3 suspeitos, portanto o Dantinho, o Dante e o Paulo, e na altura este caso foi acompanhado por imensas pessoas, muitas pessoas de Vitória foram para o tribunal para acompanharem todo o julgamento, e na altura o juiz disse que acreditava na teoria da acusação, de que existiam provas suficientes para dizer que de facto eles eram culpados pelo homicídio, e então os 3 suspeitos foram condenados. O Dantinho e o Paulo foram condenados a 18 anos de prisão e o Dante, portanto o pai do Dantinho, foi condenado a 5 anos de prisão, e para além disto ainda tinham uma multa para pagar. No entanto, a família Michelini não desistiu e recorreram imediatamente logo a seguir ao julgamento à decisão que foi tomada para impedir então a prisão, e o caso voltou então a ser investigado novamente, e todo o caso passou para as mãos de um outro juiz que demorou 5 anos para ver todo o caso e para decidir o que é que se ia fazer, e portanto ao fim de 5 anos o juiz disse que ia anular a condenação. E por isso nenhum dos 3 acusados chegou a cumprir a pena que tinha sido então decidida no primeiro julgamento. E basicamente foi isto que aconteceu, este foi o caso, e este caso realmente causou muita controvérsia no Brasil porque existem muitas teorias,
existe todo um mistério à volta deste caso. Acredita-se que a família Michelini, por ter tanta influência em Espírito Santo, que tenha mexido com a investigação da polícia, portanto tenha conseguido alterar provas e que até mesmo isso os tenha safado também em julgamento. E então, mesmo no próprio julgamento, no primeiro julgamento, a acusação disse isso, que a família Michelini tinha tentado abafar o caso e abafar toda a investigação, e pronto, e como já vos disse, eles realmente foram condenados, mas depois conseguiram dar a volta por cima quando recorreram à decisão do tribunal. O próprio Dante, portanto o pai do Dantinho, admitiu que tinha amizades com pessoas na polícia, e quando eu digo pessoas na polícia estamos a falar de pessoas que tinham cargos de extrema importância na polícia, que tinham muita influência. No entanto, ele disse que o Dantinho e o Paulo não tinham nada a ver com o homicídio e que na altura só começaram a existir suspeitas sobre o Paulo e sobre o Dantinho porque houve uma jovem jornalista que fez uma reportagem escrita sobre o caso, e foi a partir daí então que se começou a suspeitar do envolvimento do Dantinho e do Paulo no homicídio. Inclusive, o Dantinho deu uma entrevista para o Jornal Nacional e disse que nem sequer conhecia o Paulo, só conhecia o Paulo de vista. No entanto, enfim, eu não sei se isto é verdade, nisso não é, mas acho que é interessante referir isso aqui no vídeo. Mas isto para dizer que realmente ao longo de toda a investigação aconteceram coisas muito estranhas, e por essa razão é que as pessoas acham este caso tão misterioso, porque ao longo da investigação existiram queixas de que existiam subornos na polícia, chegaram também a dizer que existiam alibis que tinham sido forjados, portanto estavam a mentir relativamente aos alibis, e inclusivamente existiram também mortes de testemunhas e de pessoas envolvidas no caso, que realmente é muito estranho. Um exemplo disso foi um jovem que tinha 17 anos que se chamava Piscine, eu não sei se fazer o nome bem, ok? Peço desculpa, mas acho que é Piscine. E o Piscine morreu no mesmo dia em que o corpo da Araceli foi encontrado naquela mata atrás do hospital pediátrico, supostamente de malária. E eu sei que ainda não falei sobre o PC aqui neste vídeo, mas vou-vos explicar muito resumidamente. Basicamente o nome do PC apareceu durante a investigação quando a defesa, portanto a defesa do Dantinho, do Paulo e do Dante, apareceu na polícia com um pedaço de tecido. E então este pedaço de tecido supostamente pertencia à saia que a Araceli estava a vestir no dia do seu desaparecimento, e eles disseram que tinham encontrado esse pedaço de tecido no quintal do PC, que tinham desenterrado aquele pedaço de tecido. Na altura, inclusive, o pai do PC disse à polícia que o seu filho era totalmente inocente, que ele não tinha absolutamente nada a ver com o homicídio da Araceli, e sim que a defesa estava a tentar incriminar o seu filho por algo que o Dante, o Dantinho e o Paulo tinham cometido. E pelo que eu consegui perceber da minha pesquisa, na altura também não deram muita importância a isto, porque na altura essas acusações foram consideradas como uma tática por parte da defesa para confundir a polícia e para confundir toda a investigação. Passado algum tempo, o Jorge Michelini, que era o irmão do Dante, também foi encontrado morto, e mais uma vez isto voltou a levantar questões, e aqui levantou ainda mais porque agora aqui entra uma teoria relativamente a este caso que envolve a mãe da Araceli, portanto a Lola. E então, segundo o que se diz, o Jorge, portanto o irmão do Dante, foi visto várias vezes com a mãe da Araceli, a Lola, e então muita gente desconfia que a Lola e o Jorge estavam a ter um caso. No entanto, a família da Araceli diz que isso é totalmente mentira, que eles não tinham qualquer tipo de ligação com a família Michelini, que não conheciam ninguém, só os conheciam mesmo de vista. E é aqui então que entra uma das teorias que também é muito conhecida neste caso, que é a teoria de que a mãe da Araceli estava envolvida no homicídio da sua filha. E então basicamente o que esta teoria diz é que a Lola, portanto a mãe da Araceli, conhecia então o Jorge Michelini, e que a Lola então se teria aproveitado da sua própria filha para ela se fazer de mula para entregar drogas ao Jorge Michelini. E foi daí então que surgiu toda esta teoria de que realmente eles os dois conheciam-se e que a Lola se aproveitou da sua filha para entregar droga, e que por essa razão é que a Lola tinha dito à Araceli para sair mais cedo da escola. No entanto, isto não está de todo provado, e como eu já disse anteriormente, a família Sanchez diz que não tem qualquer tipo de contacto com a família Michelini. Outra morte que também aconteceu, que também foi muito suspeita e que se acredita estar relacionada com este caso, foi a morte de um polícia. Este sargento chamava-se José Homer Dias, e este polícia também estava dentro das investigações do homicídio da Araceli. Ele foi morto então após receber a ordem de prender um senhor que se chamava José Paulo dos Santos, que era conhecido como um grande traficante em Vitória. Este traficante era conhecido como o Paulinho Boca Negra, e ele tinha também um comparsa, portanto uma pessoa que andava sempre com ele, e eles os dois foram acusados da morte do sargento.
inocente. E pronto, malta, basicamente este é o caso de hoje. É um caso realmente muito complicado, é um grande mistério que até hoje é um grande mistério, e eu sinto que existem certas informações que não se sabe ao certo como é que foi, como é que não foi. Eu acho que este caso foi todo muito abafado, o que de certa forma também faz sentido, porque na altura em que isto aconteceu no Brasil, estava-se a passar por uma altura de ditadura e, portanto, havia muita coisa que era censurada, e acredita-se que de facto este caso tenha muitos envolvimentos de pessoas com muito poder e que tenha sido tudo muito abafado, sabem? Eu também infelizmente não consegui encontrar muita informação relativamente a isso, mas eu penso que seja por essa razão que este caso é tão polémico no Brasil até aos dias de hoje. E realmente é um caso muito triste. Após a morte da Araceli, a família também desmoronou completamente. Os pais da Araceli divorciaram-se, inclusive a mãe da Araceli, portanto a Lola, voltou para a Bolívia, e tanto o pai como a mãe da Araceli voltaram a casar e voltaram a ter filhos de outros casamentos. Atualmente a mãe da Araceli é viúva e tem Alzheimer, e o pai da Araceli faleceu em 2001. O irmão da Araceli, o Carlos, é também um homem que é atualmente casado e que vive então no Brasil. E é isso, malta, chegamos então ao final deste vídeo. Aproveito também para vos dizer que foi realmente este caso, o caso da Araceli Sanchez, que inspirou o dia 18 de maio como sendo o dia contra o abuso e a exploração sexual infantil. Deixem também abaixo nos comentários a vossa opinião relativamente a este caso, possíveis teorias que possam ter, I don't know, o que vocês acharam sobre todo este caso que foi falado neste vídeo de hoje. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal, deixem o vosso grande like se gostam da série Unsolved, e que por fim também ativem então as notificações e que me sigam pelo Instagram. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! Enchanté.